Primeira parte da manhã nós falamos sobre o pecado original, o pecado de quem? De Adão e Eva. Falamos que não foi Deus que originou o pecado, nós falamos que não foi o homem que originou o pecado, mas foi Lucifer, Satanás. Esse originou o pecado. Não foi o pecado que foi originado ali no início da criação, no jardim do Éden, mas o pecado foi originado lá em cima, ele foi expulso dos céus. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 6, versículo 10, 11 e 12: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, irmãos? Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse texto tão poderoso, esse texto que nos traz a advertência para que nós possamos estar com todas as armaduras de Deus. As armaduras do Senhor é a salvação, o capacete da salvação, a espada, a justiça e assim sucessivamente. Abençoa a tua igreja, fortalecendo cada dia contra as ardilosas tentação do inimigo das nossas almas. Por isso, Senhor Deus, abençoa, vai à frente deste trabalho. Ó Deus, através do teu Santo Espírito. E se tiver alguém entre nós esta noite, que ainda, Senhor, não recebeu Jesus, receba Jesus Cristo como seu Salvador, porque Jesus está para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, levar para os céus e gozar a vida eterna com Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, e nos perdoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o nosso título é para que você examine, analise, faça uma análise tática, nesse título que eu coloquei. A nossa guerra é contra o inferno. A nossa guerra é contra o inferno. Essa igreja, ela tem uma guerra muito grande, Marcelo. Irmão Marcelo. A guerra contra o inferno. O inferno está com a boca escancarada, recebendo milhões e milhões de pessoas, Também o céu, também recebendo muito mais pessoas, ou até menos, não sei, posso fazer cálculos, uma possibilidade de muitas pessoas indo para o céu porque receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, a nossa guerra é contra o inferno. Por quê? Pastor, por que o senhor diz isso? Eu digo no momento, quando nós estamos, quando você tem a tendência, o crente procurar evangelizar o mundo, evangelizar a sua rua, evangelizar o seu bairro, o seu município, o Brasil, então nós estamos guerreando contra o inferno. Quando você tenha a simpatia pela obra do nosso Deus, você está guerreando contra o inferno, porque é o que diz a palavra de Deus: quanto mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, bem claro, Jesus ele fala, ele tem o poder nos céus e na terra, e ele entregou esse poder à igreja. Lá no versículo 19, ele fala sobre o imperativo do ide à igreja, do ide e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa igreja tem tido uma guerra muito grande contra o inferno,
porque o inferno é uma realidade, meu amigo, que você está conosco, tá? O inferno é uma realidade, o céu é uma realidade. Então, fiz aqui uma colocação na introdução desse texto: torne-se cada vez mais forte, é o que diz o texto, né? Torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor. Então, quando nós estamos unidos com o nosso Deus, nós venceremos os obstáculos, venceremos as tentações do pecado, venceremos tudo aquilo que quer nos destruir, que é o pecado. Recebemos a força do seu grande poder. Deixa bem claro: quanto mais ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Aí o texto também fala: vistam-se. Então, há muitos crentes nus, há muitos crentes descobertos por causa do pecado. O texto é bem claro, quando Paulo, falando à igreja de Éfeso, ali, naquela região, ele diz: revesti-vos, porque estavam nus. Há muitos crentes nus dentro da igreja, crentes sem poder, porque a palavra de Deus diz que o crente tem poder, e lá já no final da mensagem, nós temos em quem buscar esse poder. Olha, irmãos, um crente nu, né, do poder de Deus, é um problema muito sério para ele, para a sua família e para a igreja. São crentes que não têm o toque do Espírito Santo. Há muitos crentes aqui que não têm o toque do Espírito Santo. Precisa termos o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque na realidade nós estamos brigando, nós estamos lutando, nós estamos com a guerra contra o inferno. Ó, igreja Sião, não é fácil. É fácil, pastor? Não. É luta, ele nos aprisiona, ele faz muitas coisas, mas nós estamos fazendo a obra do nosso Deus. Diga amém. Visitam, né? Temos que, quando você visita, irmão, você está evangelizando, você está tentando buscar aquele irmão que está fraco, aquele irmão que está com grande dívida ao nosso Deus, porque ele foi lavado por sangue e voltou como a porca voltou lamaçal, e o cão voltou o seu vômito, né? Há muitos crentes desta maneira, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Precisamos se vestir, vistam-se da couraça da palavra de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, quer dizer, da panólia de Deus. Esse é o nome grego. Então, temos que se revestir de quê? Do todo poder do nosso Deus, porque você não vai vencer o Satanás, você não vai vencê-lo se você não tiver toda a armadura de Deus, se você não estiver vestido com todas as armaduras de Deus. Ele vai lhe vencer, ele vai fazer você tropeçar, você vai cair, você vai ficar nu. E para levantar, meu amigo, meu irmão em Cristo, é meio complicado, né? Então, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a nós, para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Muitas vezes você conta uma história: por que isso está acontecendo comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu com meu filho? Por que aconteceu com minha mãe? Só porque na realidade essas pessoas, nem você, está vestida com as armaduras de Deus. Por isso que Paulo disse a Timóteo, o pastor Timóteo, e a João, o apóstolo João estava na época aí, ele morreu com 90 anos, ele era pastor de Éfeso. Então Paulo, ele trabalhava muito
nesse sentido, para que o crente se vista, irmãos, né? Quando uma mulher anda nua é uma calamidade, né? Principalmente o homem, né? Quando ele anda despido da sua roupa, vale despido do Espírito Santo, despido das armaduras de Deus, você fica muito fácil para ser destruído, você e a sua família. Deus está destruindo a tua família. Será que Deus está destruindo a tua família? Não, Deus não destrói. Mas Deus, eu te conheço, por que está acontecendo isso comigo? Não é Deus não. Há pessoas que dizem isso, mas quem está destruindo a tua família é o diabo, né? Destruindo, ele está destruindo, ele está realmente fazendo uma devassa na tua família, e tu não te acorda, não vai te acordar. Quando é que tu vai te acordar, meu irmão? Quando é que nós vamos se acordar, meus amados irmãos, para dizer um não, para que nós possamos se fortalecer, quanto mais ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Sou revestidos do imperativo, né? Imperativo de Deus para nós como igreja. E para você, minha amiga, meu amigo, que ainda não tem Jesus, é só você crer e aceitar Cristo Jesus como Senhor. Pois nós não estamos lutando, preste bem atenção, nós não estamos lutando contra o pastor Biscardo, eu sou muito fraco, mas nós estamos lutando contra os seres. Será que nós estamos lutando contra os seres humanos? Não, nós não estamos lutando contra a sociedade, e tampouco com o irmão em Cristo, ou com amigos. Não estamos lutando com essas pessoas, porque nós sabemos que certamente venceremos, mas contra as forças espirituais, que você não vê, você não enxerga, eles são invisíveis. É por isso que ele tem esse fator, né, de apreciação de melhor do que nós, que eles estão nos vendo e nós não estamos vendo ele. Quer dizer, as forças espirituais do mal, que vive nas alturas de você, nas atmosferas, isto é, os governos, né? Os governos, as autoridades, também uma possibilidade, que são pessoas que a Bíblia diz, é aqueles que corroem o nosso salário, é aquele que nos mata, é aqueles que nos dão o salário para nós, nosso salário direito, tira o nosso direito de saúde, tira o nosso direito de educação, né? É isso que o diabo trabalha também nas autoridades, né? A autoridade e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, é o que diz o texto. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Esse mundo, amados meus amigos, nós estamos aqui por algum tempo, né? Hoje, quando eu fui visitar a minha esposa, a final da esposa do irmão Carlinho, já umas pessoas lá, umas 15 pessoas, né? Umas 10 pessoas, 15, né? E eu não levei a minha Bíblia, né? Eu fui só lá para visitá-la, mas os irmãos, pela última vez. Quando eu cheguei lá, a menina assim, pastor, está bem que o senhor chegou, né, para você falar do Evangelho. Aí eu disse assim, traga uma Bíblia aí. Foram lá, não encontraram uma Bíblia lá na funerária, né? Não encontraram. Eu assim mesmo preguei. Primeiramente eu abri, mostrei ali lá no livro de Eclesiastes capítulo 12, né? Aí fui lá em Gênesis 3:19, do pó ao pó. Diz que olha, preste atenção, quando você for visitar, fazer uma visita, a última vez, uma pessoa, lembra que você vai para ali também, não esqueça, e você não esqueça, você sai salva ou sai perdido, foi o que eu disse lá? Foi? Ou sai salva ou sai perdida, não tem esse negócio de chegar lá, não, Senhor, agora eu acredito que tu mandou Jesus mesmo, não é isso não existe, é
ele está levando as pessoas para outros recantos, né? Para negar Jesus Cristo, para negar a Deus. Por isso, quando o texto diz, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Ele tem perseguido o povo de Deus, ele tem maltratado, ele não tem vencido o povo de Deus. Diga amém. Amém. Ele não vence a igreja. Amém. Porque a igreja é lavada com sangue de Jesus. Oh, é esse Deus que nós pregamos, irmão. É esse Deus que nos sustenta. Aí você olha, né? Não quer dizer que nós não temos defeito. Todos nós temos defeito. Ah, eu tenho defeito. Como você tem defeito, mas só que eu tenho que aceitar você com os seus defeitos. Você tem que me aceitar com os meus defeitos. Não tem igreja certa, não tem igreja de eu sou certo. Igreja verdadeira só no céu. Aqui é essa luta, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso valendo para os judeus, irmão, também valendo para nós. Porque muitas pessoas estão dentro de uma igreja, irmãos, estão perdidas. Isso é o problema. É por isso que faço uma análise da sua vida, né? Do conteúdo da sua vida. Olha a Bíblia, veja o que o pastor prega, porque veja aqui, nós deixamos aqui quando Paulo dizia naquela igreja, que aquela igreja certamente estava no poder de Deus. Aquela igreja estava com um grande problema, e Paulo escreveu isso aqui, quando ele disse revestido da armadura de Deus, porque aquela igreja estava realmente ou decadência, problemas, né? Para aquela igreja enfrentar os obstáculos, para poder ficar firmes, né? Contra a cilada do diabo. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, deixamos o reino das trevas. É ou não é? É ou não é? Nós temos que deixar o reino das trevas. O que é o reino das trevas? Prostituição, lascívia, roubo, furto. Entendeu? É o reino das trevas, como diz lá em Gálatas capítulo 5. Temos que abandonar. Se tu diz que tu és um crente, quando eu digo que é um crente, eu estou falando da minha conduta. Se eu falo da minha conduta, eu falo da minha ética, é espiritual. Mas quando eu falo que eu sou um crente, mas as pessoas veem outra ramificação em minha vida, será que nós somos crentes mesmo? Será que você é um crente de Jesus? Então, meu irmão, se você está nu, se vistam segurados, procure verificar a palavra de Deus. O pastor aqui não está chamando a sua atenção, o pastor está pregando para o seu bem-estar, para o nosso bem-estar, para nossas vidas, porque a melhor coisa, irmãos, é a alegria do crente. É um crente robusto, um crente alegre, um crente que... Quantas vezes você pegou a sua Bíblia esse mês? Nenhuma. Então você está nu. Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Nenhuma vez. Então você está nu. Você está realmente a critério do diabo. Você está a critério do diabo. Você pecar, prostituir, fazer um bocado de coisa errada. É por isso que nós estamos numa guerra contra o inferno. Esta igreja tem lutado, tem guerreado contra o inferno. Nós temos postulado a favor de muitos irmãos, trazendo para a igreja, buscando, tentando resgatar para a igreja. Parece que nós queremos empurrar para o céu a força, que é onde é a tua vontade. Hoje estamos indo contra a sua vontade. Paulo, quando ele fala no texto, quando aceitamos Jesus,
deixamos o reino das trevas e passamos a fazer parte do reino da luz. Eu digo assim: eu sou um servo de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a tua conduta não condiz com o que tu fala. Há muitos crentes aí se embriagando, Será que esse crente ele tem essa conduta? Não quer dizer que o que ele bebe, que ele vai para o inferno. Não estou dizendo isso. Conduta para o seu pai, conduta para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu vizinho, para a igreja. Então, amados, há uma necessidade de você lhe cobrar. Aonde é que eu estou nu? Coloque lá um grampo lá de cabeça vermelha. Eu estou nu bem aqui, eu vou me vestir. Eu estou vestido aqui, bota lá aquele que ali costura, como é que dá o nome? Grampo, um alfinete, bote lá para aqui. Eu não preciso trabalhar, mas vou ter cuidado. É assim, irmãos, que o crente trabalha. Sabe por quê, irmão? Porque o crente vai te esquecer, meu amado. O crente vai vencer você. O diabo vai lhe derrubar. E ele achacoalha o nosso amado irmão, né? Aí ele fica lá no cantinho, só olhando, beitando, fumando droga, fazendo um escambau, prostituindo, sabe? Né? Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um mundo moderno que muitas essas éticas malditas. Por isso que nós devemos ter cuidado, né? Muito cuidado. Antes, irmãos, servíamos a Satanás. Você não serve mais a Satanás, meu irmão. Você serve a Deus. Mas agora servimos a Deus porque Ele foi quem nos resgatou das mãos do inimigo. Alguém, irmãos, pode até dizer assim: mas o pastor falou um negócio que alguém falou. Não. Sabe por quê? O meu texto é esse aqui. Tem alguém que diz: pastor, você falou aquilo, alguém falou alguma coisa? Não, ninguém falou nada para mim. Irmãos, é o Espírito, irmão. É o Espírito de Deus. Quando a gente está fazendo a mensagem, Deus fala. Deus fala através do Espírito. E a gente vai anotando, né? Vai anotando. Por isso, amados, Igreja Batista Sião, nós queremos ser felizes, claro. Quem não quer ser feliz? Queremos todos. Então, muda a sua conduta. Ou mudamos. Então, irmãos, Satanás, tem pessoas que têm medo de chamar esse nome. Satanás, irmãos, e seus demônios, e somos legiões, são 33,7% que foi expulso lá do céu. Ele está te perturbando você, Daniel, perturbando Marcelo, você, Diego, e você lá, ele fica perturbando os servos, e principalmente, irmão, você que tem um trabalho na igreja. Ele é o comandante, os demônios são seus soldados, e eles tentarão de tudo para fazê-lo retornar ao seu domínio que era. Qual era o teu domínio quando tu não era crente? Fazer isso, fazer aquilo, tu volta ao mesmo domínio. Cuidado, pastor Luiz Carlos. Cuidado, também não deve ter cuidado. Ele vai procurar fazer nós voltar ao nosso domínio de sujeira, de trevas, de imundícia. Meu irmão Gloriberto, né? Ou vocês acham que existe Satanás ou não existe? Existe. A Valdete está dizendo que não existe, não. Então também dá para baixo, é assim. Meu irmão, é uma luta, né? Tem pessoas, eu poderia subir aqui nesse púlpito e dizer: olha, igreja, esta igreja é abençoada, e é abençoada para criança. Todos nós somos abençoados por Deus. Olha, irmãos, Deus tem uma bênção, você vai ganhar o seu quê?
aqui é saúde, meu amado. Saúde espiritual para todos nós. Quando eu falo da prosperidade, todos nós somos prósperos. Prosperidade é bom, é riqueza. Abraão foi rico, aquele povo ali foi rico. Há muitos irmãos ricos, né? É bom, mas muitas vezes nós não sabemos usar a riqueza de mandar. Muitos crentes não sabem, porque esse cara comprar um carrão e se tacar no poste, morrer, ele é a família dele. Então, querer comprar um carrão para estar mexendo com as meninas nas ruas, querendo levar para o motel. A riqueza é ótima, é bom, mas ela tem um fundamento muito perigoso. Ficamos como nós estamos, né? Deus não falou. A promessa da Bíblia, irmãos, é que se resistirmos os seus ataques, como diz o texto, eu vou basear nesses três versículos que eu fiz. A promessa da Bíblia é que se resistirmos aos seus ataques, seremos vitoriosos. Não é verdade? Nós somos vitoriosos. Vitória. Quem é que não gosta de vitória aqui? Todo mundo gosta, né? Muito bom, né? O Lucas foi vitorioso 2 vezes, né? Passou lá naquele primeiro lá, no nome? Na 9 e passou na outra. Ele chegou e me deu um abraço, colocou com a graças a Deus, né? A vitória é boa, irmãos, é muito boa a vitória. Mas nós devemos ter cuidado com ela. Muito cuidado, irmãos, porque através da vitória vem o orgulho. Vem o orgulho. Eu sou mais sábio do que o Diego. Eu passei, o Diego nem passou, tirou 0. Não fez nada de bom. Começa assim, o diabo começa a fazer a malhação dele, tipo aquela malhação da Globo, né, que acabou a juventude brasileira, é o diabo, né? O ser humano se usava. Então, quando nós atacamos, irmãos, quando nós também temos ataque, ele também se atacando, nós somos um exército. Vocês lembram do servo de Eliseu, né? Quando os filisteus camparam contra o povo de Deus, aí o servo de Eliseu estava lá, aperreado, e agora, mestre, agora, profeta, ele vai nos matar. Aí o profeta disse negativo. Aí ele disse: Senhor, abre os olhos desse homem. Deus abriu os olhos dele, meu amigo. Ele só viu cavaleiro, carruagem, fogo e tudo, e Deus matou todo aquele povo. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós somos assim, quando nós atacamos, né? É vitória. Vamos aqui no livro de Colossenses 2,15, ele diz assim: e despojando, Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Olha aqui, irmãos, Jesus colocou ele aos desprezos, triunfando aonde? Na cruz, triunfando deles na cruz. Como é que nós vamos triunfar? Quando os inimigos da nossa alma? Na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, né? Nós somos mais do que vencedores, amados irmãos. A vitória, irmãos, já foi conquistada. Jesus já deu vitória para você. Você que ainda não tem a Jesus, se você precisa conquistar essa vitória, então conquista essa noite. O que temos que fazer? Preste bem atenção. Muitos crentes, preste o que muitos crentes estão fazendo. Aprenda aqui, aprenda, olha aqui para mim. Veja que muitos crentes vêm para a igreja. Não é sobre a igreja. Igrejas. No versículo 2,15, aqui a Bíblia diz que Deus triunfou deles quem? Os demônios, os satanás, na cruz com a morte de Jesus. Ok, maravilhoso, né? Mas o que temos que fazer, irmãos? Preste bem atenção.
Porque nós não temos que fazer, irmãos, é não abrir as portas de acesso ao inimigo. Muitas vezes você está abrindo as portas, você abre uma portinha e o diabo entra, ele faz o escambau, ele extermina a tua vida, né? Quando nós abrimos portas de acesso ao inimigo através do pecado em nossas vidas, e nós não toleramos a vitória. Por que tem muito grande choroso aí? Né? Porque na realidade precisa você tomar uma atitude, meu irmão, minha irmã, toma uma atitude de um homem de Deus, um homem de Deus. Né? Mas pastor, o texto que o senhor falou, pastor, é um texto muito forte, é verdade, né? Precisa você tomar posse das armaduras de Deus. O versículo 2, preste bem atenção que a sua luta não é contra o pastor Gustavo, né? Mas é contra quem? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal na região celeste. Aí você poderia assim, pastor, preste bem atenção, você poderia me perguntar, como o inimigo nos ataca? Você poderia falar assim, pastor, me ensine como é que os inimigos nos atacam. Vou ensinar, né? O texto é bem claro. Primeiramente, você tem que saber que você não luta contra sangue e carne. Segundo ponto, você luta contra os principados, né? Olha, irmão, principado, potestade, dominador, é a mesma coisa. Não há diferença. São demônios. São demônios. Como o inimigo nos ataca? Primeiramente, primeiro ponto, não devemos ignorar os ardis de Satanás. Quando você ignora os ardis de Satanás, você cai aonde? Nas suas ciladas. Crentes em Jesus. Não devemos ignorar os ardis de Satanás, mas devemos estar conscientes, porque nós temos consciência de que ele tentará constantemente destruir os cristãos, os filhos de Deus. Isso é bíblico, irmãos. Vamos ver aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Anote aí, porque quando você estiver numa pior, você procura verificar. 5:8. Olha aqui o que é que Deus fala através do apóstolo Pedro. 5:8 ele diz assim: sede sóbrio. Quando você é sóbrio, lá no texto que eu li, você não abre portas, você não abre portas acesso ao diabo, porque você é um homem sóbrio. Você é uma mulher o quê? Sóbrio. Você é uma mulher, um homem que é vigilantes. Eu não vou abrir porta contra o inimigo da minha alma, porque eu sou sóbrio. Foi só um tiquinho. Deixa o tiquinho. Aí é que ele entra. Aí é que ele maltrata o servo do Senhor. Ele maltrata o servo de Deus, trazendo amarguras e as arguras da vida. Ele diz assim: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor de nós, irmãos, anda em derredor da igreja, como um leão, que ele não é um leão, ele é falso. Um leão falso que ruge, procurando a quem devorar. Ele fica, irmão, se puder devorar a igreja Sião, para ele é um prazer, porque essa igreja não tem mais força de evangelizar, irmão. Você não tem mais força de vir à casa do Senhor, porque ele está te devorando, está nos devorando. Então, aprendamos com a palavra de Deus, né? Não devemos ignorar os ardis de Satanás.
nossa rede, na cozinha, na nossa casa, no quartel, na fábrica, na faculdade, onde existem índices de pecado enormes. Muito cuidado, né? Porque se você abrir uma porta e der acesso a ele, a sua vida vai de mal a pior.